Alright, I'm done. O que você mais deseja na sua vida? Talvez seja melhorar sua saúde mental, se curar da sua depressão, talvez seja arrumar um namorado ou uma namorada, ou até mesmo ser o melhor de si mesmo. Independentemente do que seja, é um fato que muitas pessoas acreditam, como psicoterapia e psiquiatria, com as suas técnicas e todo o seu conhecimento de, entre aspas, profissionais, possam nos ajudar. Ainda que muito disso seja verdade, especialmente para casos graves, será que isso é sempre uma verdade? Com as grandes mudanças do mundo atual, muitos psicólogos, psiquiatras e farmacêuticos parecem a cada dia inventar mais e mais transtornos, e mais problemas e doenças mentais que no fim te fazem pensar se você não possui cada uma delas. Transtorno bipolar, transtorno esquizoide, transtorno narcisista e assim por diante. Como eu sei se eu não tenho todas essas coisas? E ainda que eles sejam realmente reais, os manuais de psiquiatria e psicologia mostram como apenas 1% da população parece realmente ter esses transtornos, o que obviamente contraria o número de pessoas que acreditam ter eles. Podemos pegar, por exemplo, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, categorizado por pessoas que têm dificuldade de manter rotinas, seguir padrões rígidos, serem organizadas, mas que também podem apresentar alta curiosidade intelectual, imaginação vívida e até criatividade. No Brasil, o TDAH é facilmente diagnosticado por um psicólogo ou psiquiatra e tratado tanto com psicoterapia quanto por medicamentos, como por exemplo a Ritalina, que aumenta o foco, a atenção, a memória e melhora o aprendizado por aumentar os níveis de dopamina, o neurotransmissor do, entre aspas, prazer, no cérebro. O que superficialmente parece uma maravilha, não é mesmo? Bem, apenas superficialmente. Infelizmente, muitos psiquiatras acabam ocultando os efeitos negativos, não só da Ritalina, mas de vários medicamentos que eles usam. Uma vez que fazer isso, aparentemente pode afetar no efeito placebo deles. Isso é, o poder de acreditar no remédio e que ajuda os efeitos do próprio remédio realmente funcionarem. E no caso da Ritalina, por exemplo, além de alguns efeitos colaterais menores e típicos de qualquer remédio, como insônia, perda do apetite, dor de cabeça, dor de estômago e afins, uma coisa muito interessante que também acontece é uma comparação do cérebro de pessoas que tomaram Ritalina com daquelas que fizeram uso de cocaína, uma droga que também atua no sistema dopaminérgico de pessoas. Veja, por exemplo, essas duas fotos e tente descobrir qual desses cérebros usa Ritalina e qual deles usa cocaína. No quesito de ativação cerebral, não há diferenças. Tanto a Ritalina quanto a cocaína, ambos geram dependência. Algumas pessoas relatam que a própria abstinência do medicamento tende a causar uma depressão e causar efeitos ainda piores do que aqueles que ela tinha antes de começar a usar o remédio. Não é à toa que vários países europeus, como a França, não só proíbem fortemente o uso de Ritalina, como também não consideram o TDAH um transtorno biológico. Afinal, ao contrário do que muitas pessoas dizem, muitas das características desse transtorno não são realmente associadas a um transtorno que torna a vida de uma pessoa disfuncional, como seria o caso de uma esquizofrenia ou de uma bipolaridade. Mas, na verdade, seriam associados com traços de personalidade, mais especificamente a conscienciosidade, que define a nossa organização, e a virtude das experiências, que define o nosso intelecto e a nossa criatividade. Pessoas com TDAH parecem apresentar predominantemente uma combinação de baixa conscienciosidade e alta abertura. Traços muito comuns, por exemplo, em artistas e pessoas que têm trabalhos não convencionais. E se o TDAH não é um transtorno, mas sim uma combinação de traços de personalidade, o que será que os remédios estariam fazendo? Ainda na França, essas questões fazem com que o TDAH seja tratado apenas com psicoterapia, enquanto o uso de medicamentos, que é extremamente restrito por lá, no Brasil, ele é um dos maiores tratamentos usados não só por adultos,
como também para crianças, ficando na segunda posição como o país que mais consome Ritalina de todo o mundo. E, infelizmente, esse não é o único medicamento que faz isso. Muitos benzodiazepínicos, uma classe específica de medicamentos como o Rivotril, conseguem causar efeitos ainda piores. O Rivotril e os benzodiazepínicos atuam nos receptores de um neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico, ou GABA. O GABA é um neurotransmissor que produz a sensação de relaxamento e é produzido automaticamente pelo nosso cérebro. Todavia, quando o Rivotril é usado regularmente por muito tempo, o cérebro acaba se adaptando ao remédio, diminuindo a sua própria produção natural de GABA, deixando esse trabalho só para o medicamento. Por isso, quando a pessoa resolve parar de tomar o remédio, o cérebro dela simplesmente não vai mais produzir o neurotransmissor GABA, por achar que o remédio já fosse fazer isso. O resultado? Uma forte abstinência, com ansiedade, insônia, irritabilidade e tremores musculares. Algumas pessoas têm abstinências tão fortes que precisam ser internadas em hospitais russos, por serem os únicos lugares que fazem tratamentos experimentais desses medicamentos, como aconteceu com o psicólogo canadense Jordan B. Peterson, que passou, nas palavras dele, pelo inferno, tentando melhorar do seu vício. Os próprios psiquiatras atualmente estão tentando recomendar menos esse medicamento. Mas será que menos é realmente o bastante? Em casos mais graves, por exemplo, como mostra um vídeo da BBC, essa abstinência pode ser tão forte, mas tão forte, que pode levar até mesmo à própria morte do indivíduo. Por exemplo, em 2021, o número de mortes por benzodiazepínicos chegou a ser quase 13 mil nos Estados Unidos, enquanto o número de mortes por heroína, no mesmo tempo, chegou a ser de 9 mil. Ou seja, em alguns casos, essas drogas legais provocam mortes ainda maiores do que as drogas ilegais. E a questão é, por que isso acontece? Bem, de um lado existem pessoas que realmente querem resolver os seus problemas, mesmo que seja de uma forma rápida e fácil. E não só isso, essas pessoas ainda romantizam o uso de medicamentos e romantizam os problemas mentais como se fossem um tipo de filme de amor. Por outro lado, também existem os psicólogos, os psiquiatras e a indústria farmacêutica, que constantemente inventam transtornos e doenças para aumentar o próprio lucro. Obviamente, nem todos eles fazem isso por mal, a maior parte deles só é desinformada mesmo. Pois quando vemos nas faculdades, essas são as pessoas que muitas vezes estão pouco se importando com os estudos, se importando bem mais com festas e bebidas, ou até mesmo em apenas aparecer bonito nas redes sociais. E por último lugar, se importando verdadeiramente com o conhecimento e com o atendimento dos seus clientes. No caso de psicólogos, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental tende a tratar todas as pessoas que vão à terapia como pessoas com problemas mentais. E o problema disso é que a maior parte das pessoas que vão à terapia não são pessoas com problemas mentais. A maior parte das pessoas que vão à psicoterapia vão porque elas simplesmente têm problemas. Problemas no geral, problemas da sua vida, sejam os pais, a família, o trabalho, os amigos e assim por diante. Não são pessoas que têm transtornos e muito menos precisam de algum tipo de intervenção medicamentosa, mas que simplesmente gostariam de se entender melhor ou, em muitos casos, só gostariam de ser ouvidas. Mas ao invés de fazer isso, psicólogos precisam categorizar essas pessoas com algum tipo de transtorno e doença. Caso contrário, esses mesmos psicólogos não são capazes de, entre aspas, ajudar essas pessoas. Afinal, eles só aprenderam a tratar doenças, não aprenderam a escutar, a ouvir e a ter uma abordagem mais individual. Esses profissionais fazem atendimentos da mesma forma que um padeiro faz pão na padaria. Ninguém é um indivíduo. E todos os problemas são iguais. Eles acreditam que o seu trabalho é salvar as pessoas, resolver os problemas delas. E a forma que eles fazem isso é por criar problemas que, na maior parte das vezes, essas mesmas pessoas, nós, simplesmente não temos. Bem, e qual a alternativa? Não é dizer que remédios e atendimentos padronizados não sejam realmente necessários. Afinal, transtornos reais realmente precisam de uma intervenção medicamentosa.
Seriam transtornos como esquizofrenia, em que a pessoa sofre de alucinações e tem um total destacamento da realidade, ou até mesmo de bipolaridade, que por causa de receptores biológicos no cérebro dessa pessoa, ela apresenta estados de mania e depressão intercaladas, precisando de medicamentos para tratar essas coisas. O foco do vídeo é dizer que nem todo mundo precisa de medicamentos, e nem todo mundo tem algum tipo de transtorno. É dizer que nós precisamos constantemente questionar mais esses supostos profissionais antes de simplesmente engolir o que eles têm a dizer por goela abaixo. Falar mais. Eu falo para meus pacientes, sabe aquela terapia que você vê na Netflix? Não é assim a minha. A minha eu falo muito, cara. Eu já falo muito, vocês devem estar percebendo. Mas na terapia eu falo bastante, eu me controlo às vezes, porque o paciente tá ali, tem que falar também. Mas eu...